TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos à nossa pré-sexta, se bem que ontem tem muita gente que ontem já sextou, né, com o feriado de Corpus Christi. Quero lembrar a você que você pode mandar a sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para os nossos canais de comunicação. Estão aqui na tela, aqui embaixo para você, nosso e-mail oficial aqui da rede. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. Por ali você pode mandar a sua denúncia, sua foto, seu vídeo, seu texto, do jeito que você achar mais fácil. O DDD 24, telefone é o 99323-1675. Conta aqui pra gente como é que tá aí a sua região, como tá os serviços públicos, né? Como é que eles estão funcionando, ou se não estão funcionando. Manda sua mensagem, participa. Hoje o dia amanheceu parcialmente nublado, tem ali umas nuvens, mas no geral muito azul para a gente ver o nosso dia aí. Bota grande na tela para o pessoal ver, Kailane. Olha que beleza, imagens feitas aqui do centro da cidade, coração da cidade imperial, bem próximo à nossa sede aqui da nossa TVC. Claro, fala para a gente também como é que está a sua região aí pelo nosso WhatsApp. Se está chovendo, se não está, se está sol, se está nublado, manda pra gente logo lá no terceiro bloco, perto do finzinho do jornal, a gente confere a nossa previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Vamos às notícias dessa quinta-feira, dia 19 de junho. Centro de Diagnósticos de Autismo do Estado do Rio de Janeiro realiza mais de 5.000 atendimentos. Operação Lei Seca completa 17 anos de existência. E a ação contra furto de cabos elétricos cumpre 35 mandados no Rio de Janeiro. E a ocupação hoteleira de Petrópolis registra 75% no feriado de Corpus Christi, com expectativa de atingir 90%. E a Prefeitura de Petrópolis anuncia plano de contingência para o transporte público e cancela 7 contratos emergenciais com empresas de ônibus. Nova Friburgo perde verba para a proteção das mulheres, agora no Correio Serrano na TV. A gente começa mostrando que é a notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. Sim, adiantada aí um dia, porque hoje é feriado, então o nosso jornal vai até o dia 22 aí, no domingo. Confiram nas bancas, R$2 somente, muito importante lá, porque tem muita notícia. Aqui eu vou te passar as principais. CPI do INSS pode atingir uma das principais bases de apoio do governo, está no Correio Político, lá pelo Rodolfo Lago, na página 4. E Estado do Rio fortalece laços com a Igreja Católica. E essa é a nossa foto-legenda, tá ali, olha, o governador em exercício, Rodrigo Bacelar, se reuniu na quarta-feira com o cardeal Orani Tempesta, no Palácio São Joaquim, sede da Mitra Arquiepiscopal. O objetivo do café da manhã foi fortalecer os laços entre o Executivo Estadual e a Igreja Católica, ressaltando o compromisso do governo com pautas sociais, comunitárias e de valorização das instituições religiosas. Dom Orani ressaltou aí a importância da união, abre aspas, em benefício das entidades e das pessoas que precisam para fazer a diferença, fecha aspas. Está na coluna Magna Vita, na página 3. Do outro lado, o país está polarizado entre Lula e Bolsonaro. Pesquisa Datafolha mostra que 35% da população apoia o petista e 35% se declaram bolsonaristas. O que é péssimo para o Brasil, na verdade, tá? Tá lá na página 5, também na nossa página de política. Essa divisão para o país é só ruim. E cupom do BC eleva a Selic para 15% ao ano.
tinha uma expectativa do Copom manter aí a taxa Selic em 14,75%, mas aumentou para aumentou 0,25%, né? Ou seja, hoje em 15%. Diz o Copom também que vai manter essa taxa em 15% agora, sem descer ou aumentar, por um bom tempo. Lembrando que essa taxa aí já está contratada pelo mercado já faz mais de um ano. Isso não é coisa do governo, isso não é coisa de governo passado. Isso é o BC, tá? O Banco Central, um banco independente, com medo da inflação, aumentou mais um pouquinho e falou que vai manter essa taxa com juros altos durante um bom tempo. Por quê? As pessoas não pegam empréstimo, a inflação baixa, a inadimplência baixa, e com isso a taxa Selic tende a tender a cair num futuro, mas bem distante ainda, segundo o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central hoje. E Planalto culpa oposição pelos gastos, está na página 4, com 50 bilhões de orçamento, fica complicado realmente. Eu também jogaria um pouquinho no colo do Planalto, não que o executivo não esteja gastando horrores, mas o Planalto precisava dar sua colaboração também. E líder do Irã rejeitou o ultimato dos Estados Unidos, ontem ele também soltou um vídeo aí falando sobre isso. Mais embaixo, eu quero chamar, porque a gente só tem esporte amanhã, tá ali, olha, Super Mundial não conta com os grandes heróis da Libertadores. Brasileiros disputam Super Mundial sem seus heróis. Tá aqui, ó. Para estarem no Super Bowl FIFA, os 4 clubes brasileiros tiveram que vencer a Copa Libertadores 2021 e 2024. E o mais curioso é que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo tiveram seus jogos decididos por heróis nas finais. Porém, nenhum desses atletas, né, seguiu nos respectivos clubes aí após as conquistas e não estão nos Estados Unidos. Pois é, muitos desses jogadores saíram de seus clubes. Tirando ali o Cano, né, que está no Fluminense, eu colocaria o Cano como um dos heróis ali do Fluminense, sim, na Libertadores. Mas os outros todos foram embora, né? No Flamengo, por exemplo, o Gabriel ali foi para o Cruzeiro, que era chamado de Gabigol, agora é só Gabi. E tem muito mais, a gente vai lá na nossa página 12, dá uma olhadinha no que é notícia aqui pela Serra, no nosso Petropolitano. Doença falciforme pode causar AVC e infartos, alertam especialistas. Aqui uma reportagem, o médico de Petrópolis reforça a importância do teste do pezinho para diagnóstico precoce. Claro, gente, o teste do pezinho é importantíssimo. E se eu não estou enganado, teve uma ampliação aí do Ministério da Saúde para o teste do pezinho. Nós demos a notícia aqui semana passada sobre isso, viu, também. E nas petropolitanas, manifestação suspende sessão sobre reforma do INPAS. Militantes vêm se posicionando contra a lei aprovada, não só do INPAS, mas essa aqui está falando sobre aquela lei, sobre os banheiros, lembram? Também os manifestantes também contra e também sobre o INPAS lá, sobre o poder público. Ontem teve manifestação dentro da Câmara também. A gente confere isso também mais à frente, porque, claro, nossa redação aqui está muito atenta aos temas. E Guarda Civil Municipal fará curso de condução de cães de polícia. Tá aqui, olha só, a programação inclui aulas teóricas e atividades práticas durante a Bauernfest. Pois é, isso tudo para ficar mais segura a cidade, né, pessoal? Vamos no nosso Serrano, na página 13 também. O Lan Galinski disputa Copa do Mundo de MTB na Itália. Olha, o brasileiro volta às pistas após melhor resultado na Europa, viu? O atleta da equipe Caloi, Henrique Avancini Racing, competirá nas provas de XCOM e XCC. Olha, o ciclista baiano, o Lan Galinski, atleta da equipe Caloi Henrique Avancini Racing, volta às pistas da Copa do Mundo de Mountain Bike nessa sexta-feira, viu? Ele compete na etapa de Val di Sole, na Itália, nas provas de cross country olímpico e short track, que acontecem entre os dias 19 e 22, ou seja, hoje ele já está competindo. O Lan integra a equipe liderada por Henrique Avancini, maior nome da história do mountain bike brasileiro e referência mundial no esporte. Avancini, que se aposentou das competições em 2023, é natural aqui de Petrópolis e hoje comanda a equipe que leva aí seu nome
e forma novos talentos do ciclismo nacional. O Avancini que se aposentou, mas não deixou de competir em algumas outras categorias, em outros esportes, né? A gente até deu aqui que ele voltou às pistas aí em outras categorias nas outras semanas aí que se passaram. Nas Teresopolitanas, UPA registra maior número de atendimentos a paciente, falaremos mais sobre isso também. Brasil alfabetizado, encontro com alunos inscritos em Terê. E no Correio Serrano, ali de volta, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, publicou em suas redes sociais sua chegada em solo brasileiro na manhã dessa quarta-feira, após sua estadia em Israel, juntamente com uma comitiva de políticos. O retorno se deu por conta do agravamento entre Israel e Irã, o que dificultou o retorno aí da comitiva. A viagem, segundo o prefeito, tinha como objetivo conhecer novos conceitos de gestão com base em tecnologias utilizadas pelo país, no caso Israel, né? Vamos dar uma olhadinha na página 4 também, no nosso Correio da Manhã, lá na nossa página de política, porque lá está falando assim, olha, governo joga culpa por mais gastos no Congresso. Ideia é apontar a hipocrisia da oposição, especialistas avaliam. E realmente tem uma hipocrisia da oposição, sim. Na madrugada de terça para quarta-feira, a oposição ali, comandada pelo PL, pelo Partido União Brasil, votaram contra um projeto que vai incidir diretamente no bolso do brasileiro, que é a conta de luz. A conta de luz pode aumentar e pode passar do dobro aí do seu bolso, viu, pessoal? Porque aqueles penduricalhos todos que tinham no projeto das eólicas de geração de energia, ao qual o presidente Lula vetou um monte de jabutis colocados pela oposição e pelos parlamentares, a oposição derrubou esses vetos e a conta de luz agora pode aumentar no seu bolsinho, viu? Pode ficar bem mais caro você pagar a sua conta de luz no futuro, porque os deputados acharam que era bom ter ali energia contratada para o futuro e com mais gasto público, né? Em cima disso, incide mais gasto, o que não deveria acontecer, né? Então jogaram contra a gente aí mais uma vez o Congresso Nacional e esses deputados. Enfim, ali embaixo, CPMI do INSS e o IOF serão pautas prioritárias da oposição, falando ali sobre o caso que vem repercutindo, né? O governo não se comunica bem, não se pronuncia bem, o IOF ficou mal explicado, o INSS, embora os gastos e os roubos não aconteceram nesse governo, o que ficou pautado aí para o aposentado e para o pensionista é que o governo me roubou. Então, a CPI vai incidir em cima disso, viu? Então, as pautas que vão dominar o Congresso para a semana são essas. Hoje, feriado, amanhã não tem sessão por lá, né? Só semana que vem agora. Ali no Correio Político, a oposição se prepara para a guerra da CPMI. Está aqui falando justamente sobre ela. Muito vai se falar sobre isso. Mas eu tenho aqui também reportagem para te falar, sair um pouquinho desse contexto político, falar do feriado de Corpus Christi, porque acontece nessa quinta-feira, né, com direito a ponto facultativo na sexta, por isso é importante que a população aí fique atenta aos funcionamentos dos serviços e atrativos turísticos aqui na cidade de Petrópolis. E aí quem traz mais informações sobre isso é o repórter Francisco Schermonte. Para o feriado prolongado, as unidades de emergência e pronto atendimento, além dos hospitais Alcides Carneiro e Nelson de Saerpe, irão funcionar normalmente. Por outro lado, as repartições públicas estarão fechadas, assim como os postos de saúde e as escolas da rede municipal. A respeito dos atrativos turísticos, os parques e museus funcionam todos os dias, junto do Palácio de Cristal, do Trono de Fátima e da Catedral São Pedro de Alcântara. Sobre o comércio, as feiras do centro, do Alto da Serra e o Hortomercado Municipal de Itaipava também funcionam normalmente. Já os polos da moda do Bingen, da 16 de março e da Rua Teresa, abrem de forma facultativa, enquanto que a feirinha de Itaipava funciona normalmente. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Pois é, e para mais informações é possível consultar o Disque Turismo, que funciona de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Aos domingos e feriados, atende das 9 às 14, pelos telefones 0800 450 7070 ou pelo WhatsApp, o DDD 24, telefone é o 22 37 33 21.
facinho de gravar, anota aí para você ver o que está funcionando aqui na cidade nos equipamentos turísticos, mas a matéria já te trouxe aí bastante coisa, viu? Eu vou para um rápido intervalo, na volta você vê que no Rio de Janeiro, 5,88 milhões de pessoas poderão ter gratuidade na tarifa de energia elétrica. E você vai ver também que pagamento especial do saque aniversário do FGTS continua ainda essa semana, tá? O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita.
é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, o Centro de Diagnósticos para o Transtorno do Espectro Autista, o CDTEA, oferece apoio e respostas a quem busca o diagnóstico de autismo. Em 1 ano e 2 meses de funcionamento, a unidade já realizou mais de 5.000 consultas. Além disso, este é o primeiro centro de estado dedicado exclusivamente ao diagnóstico do transtorno, com acolhimento, espaços adequados e profissionais capacitados. Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que o estado do Rio de Janeiro é o terceiro com mais pessoas diagnosticadas com autismo no país. Há 1 ano e 2 meses, o estado do Rio conta com centro de diagnóstico para o transtorno do espectro autista, onde já foram realizados mais de 5.000 consultas com profissionais capacitados. A nossa equipe compõe, de neuropediatras, psiquiatras, e tem a nutricionista, assistente social, fisioterapia. É uma responsabilidade muito grande, porque um diagnóstico é para sempre. Na busca pelo diagnóstico no centro, os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar em consultórios e espaços adaptados para o acolhimento do paciente. O centro atende crianças e adolescentes de 18 meses de vida até os 18 anos. É preciso ter encaminhamento clínico com sinais de alerta ao diagnóstico do TEA. Que a gente observa o tônus dessa criança, se é uma criança hipotônica, se é uma criança que tem uma força adequada, se tem essa força diminuída, uma coordenação motora boa, se essa criança ela tem uma dificuldade na interação, se ela olha nos nossos olhos, se ela conversa com a gente. São 6 consultórios, 2 ginásios para terapia, sala de acolhimento e espaço de reunião para capacitação. A unidade tem capacidade de 100 atendimentos por semana. Além disso, o centro realiza atendimentos para a emissão de laudos e já recebeu 995 pacientes. Desse total, mais de 500 tiveram laudo do transtorno do espectro autista até 30 de abril e outros 495 ainda estão em atendimento. No processo de diagnóstico, cada paciente retorna em média 6 vezes na unidade e passa por pelo menos 12 médicos especialistas até que ocorra a emissão do laudo. Já na parte nutricional, assim que a criança chega na unidade, ela passa por uma consulta e depois é iniciado o atendimento. A gente busca dentro da nutrição sempre procurar ali como está essa questão nutricional dessa criança, dessa família, todo o contexto familiar, o padrão alimentar, tudo que pode estar envolvido nesse comportamento, que trouxe essa família até aqui no centro. Para acessar os serviços do centro de diagnóstico, as famílias devem procurar uma unidade de saúde básica mais próxima da residência para o agendamento por meio de regulação, que pode ser via Sistema Estadual de Regulação ou Sistema Nacional de Regulação. O centro de diagnóstico fica no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. E tem que ter cada vez mais espaços desses, Semana passada a gente falou, semana passada não, essa semana ainda a gente falou dos números aí de casos de autismo e TDAH que vem aumentando, Então tem que ter cada vez mais espaços voltados para essas pessoas, para dar o diagnóstico, para ter certeza dos casos e principalmente para o atendimento especializado para elas, É muito importante. Seguindo aqui, mudando de assunto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez nessa quarta-feira uma operação contra um grupo criminoso especializado no furto de cabos elétricos e materiais de cobre. Os agentes cumpriram aí 35 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa receptava esse material furtado de vias públicas e de concessionárias de serviços públicos essenciais. Através de empresas de reciclagem, os suspeitos davam uma aparência lícita ao produto furtado para reinseri-lo no mercado como se fosse legal. Essas empresas de reciclagem estão entre os alvos da operação. Também foram identificadas empresas de fachada criadas para movimentações financeiras artificiais. Estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 2,5 bilhões através
através de pessoas físicas e jurídicas. A ação desta quarta-feira é um desdobramento da Operação Caminhos do Cobre, que foi iniciada em setembro de 2024. Desde então, já foram fiscalizados 260 estabelecimentos envolvidos na cadeia de reciclagem ilícita de cobre, apreendidas 250 toneladas do material furtado e realizadas 90 prisões em flagrante. Além disso, foram executadas medidas de sequestro de bens de alto valor, incluindo cavalos de raça, automóveis de luxo e imóveis de padrão elevado, todos vinculados à rede criminosa desmantelada. Os dados consolidam a Caminhos do Cobre como uma das maiores ofensivas já conduzidas pela Polícia Civil contra a infraestrutura financeira do crime patrimonial no estado. Se denunciar, a polícia bate lá na porta dos criminosos, e começa a fiscalização aí pontual em cada um. Então, cabe nós aqui, a sociedade, denunciar cada vez mais sobre esse tema. Viu movimentação estranha, suspeita dentro de um depósito? Denuncia, manda mensagem, fala, olha, tá havendo isso, tá acontecendo aquilo, faz a sua denúncia, diz que denúncia tá aí para isso, e é claro, é anônimo, você não vai ser identificado, é super seguro. A gente já falou aqui várias vezes do Disque Denúncia, do Linha Verde, por exemplo, sobre a questão das queimadas, do fogo, balões. Faz a denúncia, não deixa de denunciar. Esse também é um dever aí da sociedade, fazer essa fiscalização, ficar de olho no que está acontecendo nesses depósitos. Assim a polícia vai atrás desses criminosos. Se não acabar com o crime por total, vai diminuir muito, porque está indo direto na fonte, incide no bolso do criminoso, de quem paga para roubar o cabo ali, Então, façam essas denúncias, mostrem que vocês são cidadãos aí competentes e, claro, ativos dentro da sociedade. Mudando aqui de novo, mais de 5,88 milhões de cidadãos fluminenses, o equivalente a 34,1% da população do estado, podem se beneficiar pelas novas regras da tarifa social de energia elétrica a partir do dia 5 de julho. Olhem só. Conforme determina a medida provisória número 1300 de 2025, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 de maio, as famílias com direito ao benefício que consumirem até 80 kWh mensais terão gratuidade na tarifa de energia elétrica. Aqueles que ultrapassem esse consumo pagarão apenas a diferença. No Rio de Janeiro, mais de 1.600.000 unidades consumidoras se enquadram no novo benefício, o que representa 30% do total de famílias com potencial de serem beneficiadas na região sudeste. Para ter direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica, a família deve cumprir os seguintes requisitos: família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o benefício de assistência social, o BPC, ou também família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência, seja física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento ou procedimento médico ou terapêutico requeira o uso contínuo de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem o consumo de energia elétrica. A tarifa social é concedida automaticamente para as famílias que têm direito. Para receber, basta que a pessoa responsável pelo contrato de fornecimento de energia elétrica, a que tem o nome na fatura, esteja entre os beneficiados pelos programas do governo federal descritos acima. Importante destacar que não é necessário solicitar a distribuidora. E olha só, a edição desse ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem cerca de 5,5 milhões de inscritos em todo o Brasil. Quem informou isso foi o ministro da Educação, Camilo Santana. Segundo ele, é um aumento de mais de 30% quando comparado a 2022. As inscrições para o Enem terminaram na última sexta-feira, dia 13 de junho. O balanço foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é a autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável por todas as etapas do Exame Nacional. Este número ainda pode ser alterado, pois depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição pelos não isentos até o dia 27 de junho. O número de inscritos em 2025 supera o de 2024, quando mais de 4.325.000 pessoas se inscreveram. Também é o mais elevado desde 2020,
quando o total chegou a 5.783.000 pessoas. E houve a aplicação do Enem impresso e do Enem digital. Após a pandemia da Covid-19, o número de inscritos diminuiu. Na edição de 2021, foram um pouco mais de 4 milhões. E em 2022, 3.390.000. A busca pelo Exame Nacional voltou a crescer em 2023, quando alcançou mais de 3.933.000 pessoas. De acordo com dados do INEP, o número recorde de inscritos em uma edição do Enem foi em 2014, com 9.490.952 inscrições realizadas e mais de 8.700.000 inscritos efetivamente confirmados. Logo após a confirmação da inscrição, os boletos para pagamento foram gerados na página do participante, a plataforma oficial do Enem. O pagamento do valor de R$ 85,00 também pode ser feito por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente e poupança. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto. Agora a gente fala do saque aniversário, viu? Dinheiro no bolso aí, porque cerca de 8,1 milhões de trabalhadores que aderiram a ele podem sacar. Então tem direito quem foi demitido aí sem justa causa de janeiro de 2020 até o fim de fevereiro desse ano. E continuaram ali a receber os proventos, né, o saldo ali acima de R$ 3.000 dos depósitos dos antigos empregadores. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar 6,4 bilhões nessa rodada. Vamos conferir. Recebem nesta quarta-feira os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto. Nesta etapa, os trabalhadores com saldo retido maior do que R$ 3.000 recebem a diferença entre esse valor e o restante dos depósitos retidos até 1º de junho deste ano. A Caixa esclarece que na nova rodada de saque será paga a remuneração dos valores de março, abril e maio. O FGTS é corrigido pela taxa referencial mais 3% ao ano. O pagamento será feito na conta cadastrada no aplicativo FGTS até o dia 28 de maio, que corresponde a 85% do público-alvo. Quem se cadastrou depois precisa ir a uma agência da Caixa, a uma casa lotérica ou a um terminal de atendimento eletrônico do banco. A primeira etapa, com o pagamento de saldos até R$ 3.000, ocorreu no mês de março. Segundo o balanço mais recente, da primeira fase, até o dia 28 de maio, 10.100.000 trabalhadores tinham sacado 5.300.000.000 de reais, de um total de 12.200.000 pessoas com direito a receber. O trabalhador que teve o saque oferecido nas agências na primeira fase tem até o dia 27 de junho para retirar o dinheiro. Após esse prazo, voltam a valer as regras tradicionais do saque aniversário. Tá aí, então. Lembrando que até o dia 28 você pode receber, viu? Olha, a Lei Seca completou 17 anos no dia 19 de junho, ou seja, ontem, né? Com avanços aí importantes na região serrana, hoje, né? Completa hoje. Com avanços importantes na região serrana do Rio de Janeiro. Após atingir o maior índice de alcoolemia em 2023, com 23,3% dos motoristas abordados, flagrados sob efeito do álcool, os dados mais recentes apontam para uma redução de 18,8% em 2024 e 15% em 2025. Apesar da queda nos registros, os números continuam elevados em comparação à média estadual, que ficou em 8,96% no mesmo período de 2025, reforçando a necessidade de atenção redobrada na região. Mas nós estamos ainda no processo de evolução, de conscientização e de consolidação. Segundo dados da Secretaria de Estado de Governo, entre 2022 e 2025, até maio, mais de 15.000 motoristas foram abordados nas cidades serranas e 2.441 foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica. O ano de 2023 concentrou os piores índices, com 1.041 casos em 4.470 abordagens. Em 2024, foram 701 flagrantes em 3.741 abordagens, e em 2025, até o final de maio, já são 166 casos em apenas 1.105 abordagens. De acordo com o deputado federal Hugo Leal, a Lei Seca é mais do que uma mudança legislativa. Ela veio para mudar os hábitos dos motoristas, e desde 2008, mais de 65.000 vidas já foram salvas. A Lei Seca, que faz 17 anos, é a lei da vida. Nós precisamos continuar apoiando a Lei Seca pelos significativos resultados. Para Hugo Leal, a participação da população é muito importante para a atuação da lei. Todos que apoiam, todos que ajudam, também são partícipes, também são colaboradores e também são
pessoas que estão salvando vidas. Viva a Lei Seca! 17 anos de atuação, 17 anos de vigência, 17 anos salvando vidas. Pois é, importantíssima a Lei Seca. E olha, você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis anuncia o plano de contingência para o transporte público e cancela 7 contratos emergenciais com empresas de ônibus. Você vai ver também que jovem morre em colisão entre moto e ônibus em Petrópolis. Nós voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, de passar aqui a agenda do dia para o feriado lá, para o feriado católico, claro, falando sobre os tapetes aí montados de Corpus Christi. Então vamos lá. Os tapetes começam a ser feitos por volta de 11 horas da manhã na rua São Pedro de Alcântara, Rua da Imperatriz, Praça Dom Pedro, Rua do Imperador, Rua Dr. Nelson de Saerpe, Avenida Keller e de volta à Catedral, por onde aí a procissão vai passar. Não se esqueçam, vai ter esquema de trânsito especial, tá? Fica ligado aqui que a gente vai trazendo atualizações ao longo do dia. As missas agora, viu? Lá na Catedral São Pedro de Alcântara. Será agora às 9 da manhã, daqui a pouquinho, final do nosso jornal, tem uma. Às 15 horas, após a procissão, e às 19 horas, aí, a última missa lá na Catedral. Nas outras igrejas, os horários são diversificados, você tem que conferir lá na Mitra, no site da Mitra, ou até aí na sua arquidiocese, né? Tem missas, procissão e de manhã, tá? E em outras igrejas, aqui na região de Petrópolis,
Tudo isso acontece à tarde, então confiram, vá até a sua paróquia, se informe, ou no site da Mitra também, essas informações são da Mitra, são oficial. Então, Catedral São Pedro de Alcântara, para relembrar aqui para você, viu? 9 horas da manhã, agora, depois do jornal, 15 horas após a procissão e às 19 horas. Claro que a Rafaela Cordeiro, daqui a pouco no programa dela, no jornal dela, no Correio Serrano, primeira edição, vai trazer a atualização. Finalzinho do dia, a Tassiana Ferrante vem trazendo aí tudo que aconteceu dentro do dia também, para fechar, né, no Correio Serrano, segunda edição, para você ficar bem atento. Então fica aqui com a gente, TVC, que você vai ficar bem informado. Vamos agora ao restante das notícias do nosso jornal, né? Porque olha só, a Prefeitura de Petrópolis iniciou um processo estruturado de reconstrução do sistema de transporte público da cidade. O plano de contingência, dividido em 5 fases, foi anunciado com o objetivo de tornar o transporte coletivo mais barato para o usuário, mais eficiente na operação e mais transparente no controle público. Vamos conferir. Para começar a implementação do plano de contingência do sistema de transporte público de Petrópolis, o primeiro passo é o cancelamento dos contratos emergenciais firmados nos últimos anos, após a cassação das permissões das empresas Petroita e Cascatinha. Vale destacar que a medida não interfere no serviço prestado atualmente, tendo em vista que a oferta de ônibus tem que ser mantida. Ao todo, 7 contratos serão cancelados com as empresas Cidade das Hortênsias, que atende às regiões do Carangola, Estrada da Saudade e Trono de Fátima, Cidade Real, que atende ao Alto da Serra, Independência, e Ciméria e Turpe, que assumiu as linhas do Roseiral, Jardim Salvador e Retiro. Outra medida prevista no plano é a revisão das linhas existentes. Com isso, o cenário do transporte público muda, já que será necessário reorganizar a distribuição dos lotes das linhas existentes. Além disso, também está prevista a implantação da bilhetagem eletrônica sob controle da Prefeitura, que passará a gerir diretamente os recursos arrecadados no sistema. Vamos ver como é que vai ficar a situação, né? E olha, a unidade de pronto atendimento de Teresópolis registrou cerca de 700 atendimentos a moradores de outros municípios no mês de maio, com destaque aí para o atendimento de pacientes das cidades de Magé, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto, que juntas registraram 61% dos atendimentos. Pacientes que residem nas cidades do Rio de Janeiro, Petrópolis e Sapucaia também se destacaram nos atendimentos da unidade de pronto atendimento de Teresópolis no mês de maio. A unidade atendeu cerca de 700 pacientes de outros municípios no último mês, sendo esse o maior número já registrado. Além desse tipo de atendimento, a equipe realiza um trabalho com os pacientes teresopolitanos que buscam a unidade, reduzindo o tempo de espera na fila de atendimento. A UPA fica localizada na rua Tenente Luiz Meireles, em Teresópolis, e atende a todos os tipos de emergência, incluindo odontológicas, 24 horas por dia. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a ocupação hoteleira aqui em Petrópolis, porque olha só, tudo junto, né? O clima ameno, as noites frias e a paisagem em volta, aquela nossa neblina que a gente chama de russo, aqui em Petrópolis, criam um cenário aí perfeito para os turistas visitarem a cidade. Com a chegada agora do inverno, nessa sexta-feira, é amanhã, viu? Dia 20 de julho, viu? Começa o inverno. E do feriado agora de Corpus Christi, o turismo está em alta. A ocupação hoteleira da cidade imperial, por exemplo, está aí por volta de 75% já. Tem uma expectativa de atingir 90% nesse feriadão, junto, claro, com a entrada do inverno. Vamos conferir. A ocupação hoteleira de Petrópolis já ultrapassa a casa dos 75%, com expectativas de ultrapassar os 90% nos próximos dias, por causa da chegada do inverno e do feriado prolongado de Corpus Christi. Algumas pousadas e hotéis da cidade já estão próximas de 90% de ocupação. E a cidade está preparada para receber casais, familiares, com esse clima friozinho, porém bastante acolhedor. Os visitantes que chegarão na cidade encontrarão temperaturas particularmente baixas, mas com dias ensolarados. Nos últimos dias, os termômetros marcaram mínimas entre 7 e 8 graus. O Pico da Caledônia, por exemplo, marcou 2,5 graus no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E a cidade literalmente entra no clima. Os hotéis, pousadas, restaurantes acendem suas lareiras, proporcionando um ambiente ainda mais agradável, mais acolhedor.
com menus super especiais. O Festival de Fondue, Caldos e Cremes segue até o dia 3 de agosto. O evento vai acontecer em diversos pontos da cidade, com uma variedade de restaurantes, pousadas, cafeterias e cervejarias, com menus especiais para a ocasião. Estamos aí no meio do Festival de Fondue, Caldos e Cremes, que vai até o início de agosto, no dia 3 de agosto, além de uma diversa programação, desde os teatros, casas de espetáculo, diversas programações de entretenimento acontecendo na cidade, os arraiais. O diretor executivo do Petrópolis Convention diz que a chegada do inverno e do clima típico da época deixa a cidade ainda mais acolhedora. A cidade já vem registrando temperaturas baixas nas últimas semanas, clima super favorável para a região serrana, apesar do friozinho, dias ensolarados, céu azul, muito verde. Agora é a época, o céu azul de ponta a ponta, aquele friozinho, e aí tudo combina, né? Festival de cremes e caldos, Serra Wine Week chegando, ou seja, vinho, caldinho quentinho, fondue, tudo aí para um clima romântico. A cidade está aí, claro, sendo muito bem visitada por esse conjunto aí de eventos e, claro, o clima aí chamando a atenção, né? Pessoal, agora mudando de assunto, policiais civis de Nova Friburgo, em ação conjunta com policiais militares, prenderam um homem na última quarta-feira, no momento que ele iria fazer um delivery de drogas. O criminoso foi encaminhado à delegacia da cidade. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga. Um homem foi preso por policiais civis no momento que ia fazer uma entrega de drogas em Nova Friburgo. As investigações apontaram que o autor, de forma rotineira, fazia entregas de drogas usando uma motocicleta. Segundo os policiais, ele ficava em uma praça no bairro Village e dali partia para fazer o delivery do tráfico. No local, os agentes encontraram drogas com o autor, que admitiu que venderia os entorpecentes. O criminoso foi encaminhado à delegacia de Nova Friburgo, onde vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E olha, a Prefeitura de Nova Friburgo perdeu uma verba de R$ 814.604, que tinha sido conquistada através de uma emenda parlamentar participativa proveniente do mandado do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que seria destinada aí à Secretaria de Assistência Social para o abrigamento e acolhimento de mulheres vítimas de violência. A informação sobre a perda do recurso foi anunciada durante uma reunião na Casa dos Conselhos, na qual estavam presentes membros do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, membros da Secretaria de Políticas para Mulheres, entre outros entes. Os mais de R$ 800 mil que haviam sido empenhados pelo Ministério das Mulheres seriam utilizados pela Prefeitura para a compra de equipamentos para o abrigo. Mas a Prefeitura não disponibilizou um imóvel para a implementação da sede e também não solicitou a prorrogação do prazo para a entrega do projeto, e por isso o recurso foi perdido. Segundo o projeto inicial, a casa-abrigo funcionaria como um espaço para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam se abrigar temporariamente de forma confidencial, juntamente com filhos e dependentes. Lá eles também teriam acesso a serviços de acolhimento institucional e de segurança. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Agora falar de um acidente ontem aqui em Petrópolis. Um jovem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus. Isso foi no fim da tarde, lá de terça-feira. A colisão aconteceu na região do Retiro, em Petrópolis. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Toledo. Um homem de 23 anos morreu em um grave acidente na rua Doutor Hermogênio Silva, na região do Retiro, em Petrópolis, nesta terça-feira. O acidente aconteceu na altura do número 1590, próximo à entrada do bairro Carangola. Na ocasião, o jovem que pilotava uma moto perdeu o controle, caiu e foi atropelado por um coletivo da empresa Turp Transporte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 6h30 da noite, o jovem morreu na hora do acidente e a corporação foi acionada para a remoção do corpo. Foi informado ainda que uma outra vítima precisou de atendimento, mas foi liberada no local. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Gente, a gente vai conferir a nossa previsão do tempo, só te passar uma coisinha aqui, porque hoje é o solstício de inverno, né? O último dia do inverno, que começou oficialmente no Brasil no dia 20 de julho de 2025. Ele começa, né, nesse dia.
às 23h42, horário de Brasília, com aí a ocorrência do solstício de inverno, só para deixar aqui registrado que começa amanhã. A gente confere a nossa previsão do tempo agora. Começamos mais uma previsão do tempo e para este feriado não há probabilidade de chuva prevista para nossas cidades de cobertura. Bem, em Nova Friburgo a previsão é de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura deve se manter estável, variando aí entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. O período da manhã em Teresópolis será nublado e à tarde de muitas nuvens no céu. Ainda assim, não há probabilidade de chuva e à noite as nuvens se dissipam. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. E em Petrópolis, o feriado será de sol entre nuvens e também sem previsão de chuva. A temperatura se mantém estável e também pode variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol, principalmente durante a tarde, viu? Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. E também, mais uma vez, não há probabilidade de chuva para a região. E agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão para esta quinta-feira será de sol entre nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. À noite, também será de muitas nuvens no céu e as temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Olha, a gente falou da previsão do tempo, falou antes que o friozinho está chegando e agora eu te falo do complemento. Petrópolis cedia mais uma vez o Serra Wine Week, um aguardado festival aí de vinho da Serra Fluminense que chega no dia na sua 15ª edição este ano, viu? O evento vai acontecer até o dia 22 de junho aqui na Cidade Imperial. Já em Teresópolis, o evento acontecerá aí de 26 a 29 de junho e será a primeira vez que a cidade vai participar. Por fim, o Serra Wine Week chega a Nova Friburgo no dia 3 de julho e segue até o dia 6. Vamos conferir. Criado por Rogério Elmore, o Serra Wine Week nasceu com o objetivo de fortalecer a imagem de Petrópolis como um dos grandes polos gastronômicos do Brasil e ampliar o público consumidor de vinhos na Serra. Além disso, o festival busca incentivar o consumo consciente da bebida. Eu pensei em criar um evento em cima do vinho, que tem tudo a ver com o frio, com a nossa gastronomia, sem fazer um evento de gastronomia. É um evento enogastronômico, mais focado no vinho. Então a gente pensou nessa ideia de fazer um evento em que a gente pudesse fazer um preço promocional nos vinhos. Durante o Serra Wine Week, o público da região serrana poderá aproveitar vinhos de diversas nacionalidades com desconto de até 30%. Os rótulos foram escolhidos por um grupo de 8 especialistas em uma degustação técnica. A importadora responsável será a Medoc, da cidade de Petrópolis, que também foi parceira das últimas edições. Entre os destaques da seleção estão rótulos brasileiros, portugueses, chilenos e argentinos, com opções para todos os gostos e bolsos. Porque o importador vendeu para 20, 30, 40 restaurantes de uma vez só, né? Os restaurantes compram por um preço diferenciado e o consumidor consegue, no final das contas, na ponta, degustar um vinho por um preço bem convidativo. E agora ele acontece em todos os restaurantes participantes. Então, quem for aos restaurantes participantes consegue comprar vinhos a um preço com 30%, 40% mais barato. O evento em Petrópolis contou ainda com um dia reservado para o Grand Tasting do Serra Wine Week, que é a maior degustação de vinhos da Serra e aconteceu no Vila Meia, em Itaipava. Esse evento vai acontecer também em Nova Friburgo, no dia 12 de julho. A gente teve na semana passada o Grand Tasting, que é a festa principal do evento, que é uma noite de degustação de vários rótulos, mais de 50 rótulos de vinhos são abertos para as pessoas poderem provar vários tipos de vinho e cada um achar o vinho que mais lhe convém, né? Além da cidade imperial, Teresópolis também participa do evento Serra Wine Week. A 15ª edição do maior festival de vinhos do estado do Rio de Janeiro acontece no município de 26 a 29 de junho. O evento chega em Nova Friburgo no dia 3 e segue por todo o fim de semana até o dia 6 de julho.
O Serra Wine Week é um programa tanto para moradores quanto para turistas que gostam de vinho e gastronomia e que desejam aproveitar o inverno da Serra. Sou muito fã de vinho, não vou mentir não, viu? E olha, os vinhos e restaurantes participantes podem ser conferidos no site www.serrawineweek.com.br e nas redes sociais, aí mais fácil ainda, @serrawineweek no Instagram, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. É fácil de conferir lá, você vai ver os restaurantes, os vinhos servidos, o que tem para você fazer. Gastronomia espetacular também dos restaurantes. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, 7h30 da manhã, eu estou de volta, claro, com muita informação. Daqui a pouco a Rafaela Cordeiro vem chegando com o Correio Serrano, primeira edição, te trazendo aí mais informações do dia, o que está acontecendo na cidade, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.